Você já se perguntou se aquilo que sente no coração é realmente a voz de Deus, ou apenas um desejo passageiro? Quantas vezes tomamos decisões sem ter certeza se estamos ouvindo o Senhor? E depois nos perguntamos, será que escolhi o caminho certo? O Papa João Paulo II dizia, a fé não é fugir da razão, mas um diálogo de amor entre Deus e o homem. E é nesse diálogo que nasce o discernimento. Discernir é como aprender a reconhecer o timbre da voz de um amigo querido em meio a uma multidão. É saber, no meio de tantas vozes, do mundo, do ego, das emoções, identificar aquela que traz paz, verdade e liberdade, a voz de Deus. Hoje, vamos percorrer um caminho profundo, guiados pela palavra de Deus e pelas reflexões de João Paulo II, para aprender a reconhecer os sinais divinos em nossa vida. Este vídeo não é apenas um estudo, é um convite a transformar sua forma de escutar, decidir e viver. Então, respire fundo, abra o coração e permita que o Espírito Santo ilumine cada palavra. Porque talvez, enquanto você assiste agora, Deus já esteja falando com você. Vivemos em um mundo barulhento. O celular vibra, as notificações chegam, o trabalho exige, as opiniões se multiplicam. Muitas vezes, esse ruído constante nos impede de escutar a única voz que realmente dá sentido à vida, a voz de Deus. São João Paulo II dizia que o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si mesmo um ser incompreensível. A sua vida é privada de sentido se não lhe for revelado o amor. E o amor de Deus não se revela no barulho, mas no silêncio profundo do coração. Pense na cena do profeta Elias, em 1 Reis 19. Elias está fugindo, cansado, desesperado, sentindo-se sozinho em sua missão. Ele espera ouvir a voz de Deus no vento impetuoso, no terremoto, no fogo, mas o Senhor não estava em nada disso. Só depois, quando veio uma brisa suave, Elias cobriu o rosto com o manto, porque finalmente reconheceu, Deus estava ali. Esse episódio é uma chave para compreendermos o discernimento. O mundo nos acostuma a buscar respostas em espetáculos, sinais grandiosos, emoções intensas. Mas Deus, na maior parte das vezes, fala na simplicidade. Não é uma voz que grita, mas um sussurro que só se percebe quando o coração está disposto a escutar. Gatilho de reflexão pessoal. Feche os olhos por um instante. Como está o seu coração neste momento? Agitado, confuso, sobrecarregado ou em paz, receptivo, aberto? Porque o modo como está o coração define se conseguimos ou não ouvir a voz de Deus. João Paulo II insistia que o jovem, o trabalhador, o pai e a mãe de família precisavam aprender a cultivar o silêncio interior. Em um discurso aos jovens em 1985, ele disse: "O mundo de hoje necessita de homens e mulheres fortes na fé, capazes de escutar Deus antes de falar dele. Isso significa que a missão cristã começa não com palavras, mas com escuta." Aqui está o primeiro segredo do discernimento: criar espaços de silêncio real. Silêncio exterior, desligar o celular, dar um tempo das redes sociais, encontrar um lugar tranquilo. Silêncio interior, respirar fundo, entregar as preocupações, pedir que o Espírito Santo acalme os pensamentos. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio da presença de Deus. O Salmo 46:11 nos recorda: "Parai e sabei que eu sou Deus." Essa pausa é o primeiro passo do discernimento. Se não paramos, se não aquietamos o coração, nunca perceberemos os sinais de Deus. E aqui surge um desafio. Muitos têm medo do silêncio, porque no silêncio emergem as feridas, as dúvidas, os questionamentos mais profundos. Mas é justamente ali que Deus fala. O silêncio é um espelho. Nele vemos quem realmente somos e quem Deus nos chama a ser. Imagine-se diante de João Paulo II, na Praça de São Pedro, ouvindo-o proclamar: "Não tenham medo, abram as portas a Cristo." Essas palavras só têm força porque nasceram de uma vida inteira de escuta silenciosa. Ele passava horas diante do sacrário, muitas vezes durante a noite, em oração silenciosa. Era ali que ele aprendia a discernir, para depois guiar milhões de pessoas. Aplicação prática. Se você deseja aprender a discernir os sinais de Deus, comece estabelecendo um hábito simples: 10 minutos diários de silêncio orante. Não precisa ser mais do que isso no início. Sente-se, respire, leia um versículo, feche os olhos e diga: "Fala, Senhor, o teu servo escuta." 1 Sem 3:8-10. Esse pequeno gesto abre um espaço interior para que Deus fale. E aqui está uma promessa. Se você perseverar nesse pequeno exercício, perceberá que as coisas começam a se tornar mais claras. Decisões que pareciam confusas começam a se iluminar. Situações que geravam medo passam a trazer paz, porque o silêncio
silêncio cria uma sintonia entre a nossa alma e o Espírito de Deus. João 10:27 nos dá a chave. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Reconhecer a voz do pastor é fruto da convivência. Quanto mais tempo passamos em silêncio com ele, mais facilmente distinguimos sua voz em meio às outras. Quantas vezes você já se perguntou: será que isso que estou sentindo vem de Deus ou é apenas da minha cabeça? Esse é um dilema espiritual que acompanha todo cristão sincero. E aqui entra o poder do discernimento. Distinguir as vozes que falam ao nosso interior. As três vozes que competem em nosso coração. São João Paulo II dizia que o homem moderno vive em constante tensão entre emoção, razão e espírito. Cada uma dessas dimensões pode se manifestar em nossos pensamentos e sentimentos, mas nem todas vêm de Deus. A voz da emoção é imediata, intensa, mas passageira. É como o fogo de palha. Aquece rápido, mas se apaga em pouco tempo. Quantas decisões tomadas apenas pela emoção acabam em frustração? Exemplo: você sente raiva e decide cortar uma amizade. Depois, quando a emoção passa, percebe que destruiu algo precioso. A voz da razão é lógica, calculada, avalia consequências. Ela é necessária, mas sozinha pode se tornar fria. Muitas vezes, a razão mostra o caminho mais fácil, mas nem sempre é o caminho certo. Exemplo: financeiramente, pode ser mais razoável escolher uma carreira que dá mais dinheiro, mas o coração continua vazio, porque não é o chamado de Deus. A voz do Espírito é suave, mas firme. Não se impõe, mas convence. Traz paz mesmo diante da dificuldade. É a voz que aponta para o bem maior, mesmo que custe sacrifício. Exemplo: perdoar quem te feriu não é lógico nem emocionalmente agradável, mas no Espírito Santo há uma paz e uma força que superam o ressentimento. Como distinguir a voz de Deus? O Papa João Paulo II ensinava que a verdadeira voz de Deus sempre conduz à liberdade e ao amor. Se uma inspiração interior leva ao medo, à escravidão, à angústia sufocante, dificilmente vem de Deus. São Paulo confirma isso em Romanos 8,15. Não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Portanto, um dos critérios do discernimento é este: o que você sente leva a uma confiança filial em Deus, ou te aprisiona em ansiedade e dúvida? João Paulo II viveu isso intensamente em sua juventude. Ainda seminarista clandestino durante a ocupação nazista, ele tinha de discernir todos os dias se deveria seguir sua vocação, mesmo correndo risco de morte. Emoções gritavam medo. A razão dizia: é perigoso demais. Mas o Espírito sussurrava: não tenham medo. Eu estou com você. Foi essa voz que ele seguiu. Exercício prático para discernir. Quando surgir uma inspiração, desejo ou ideia, pergunte-se: isso gera paz ou inquietação? Isso me aproxima de Deus e do próximo? Ou me fecha em mim mesmo? Isso é coerente com o Evangelho e com a Igreja? Esse tripé ajuda a separar o que é só emoção ou lógica humana do que realmente é a ação do Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. A voz de Deus sempre produz frutos de bondade, humildade, caridade e paz. A harmonia entre razão e fé. Não podemos cair no erro de desprezar a razão ou as emoções. Deus nos deu ambas como dons. O discernimento é justamente integrar emoção, razão e espírito em uma harmonia orientada pela graça. João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, afirmou: a fé e a razão são como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ou seja, não basta sentir, não basta pensar. É preciso elevar tudo ao Espírito Santo, que ilumina sentimentos e pensamentos com a verdade do Evangelho. Aplicação prática. Na próxima vez que tiver uma decisão importante, mudar de emprego, iniciar ou terminar um relacionamento, assumir um compromisso, não confie apenas no que sente no momento ou no que parece mais lógico. Reserve um tempo de oração. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Siletos 25:4. Faça silêncio. Observe os frutos interiores. Consulte a palavra de Deus. Peça conselho a alguém sábio na fé. Pouco a pouco, você vai perceber que a voz de Deus se torna cada vez mais familiar, como a de um pai que guia seu filho com amor. Você já percebeu que muitos dos acontecimentos de sua vida, mesmo aqueles que parecem pequenos ou banais, podem ser na verdade sinais da providência de Deus? O discernimento não é apenas uma questão de oração íntima. Ele também se dá na leitura da própria
própria história. São João Paulo II repetia que nada na vida do cristão é fruto do acaso. Ele dizia: em tudo há um desígnio, e a vida humana não é governada pelo destino, mas pela providência de Deus. Deus se revela na trama da vida. A Sagrada Escritura está cheia de exemplos de homens e mulheres que só compreenderam os sinais de Deus olhando para trás. José, vendido pelos irmãos, só entendeu o sentido do sofrimento quando pôde dizer em Gênesis 50:20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Moisés, criado no Egito, exilado no deserto, só depois percebeu que todo esse caminho era preparação para libertar Israel. Maria, diante do anjo, talvez não entendesse tudo naquele instante, mas guardava os fatos no coração. Hélice 2:19, reconhecendo os sinais de Deus na história. Assim também acontece conosco. A mão de Deus vai bordando nosso caminho, mas só quem aprende a discernir consegue enxergar o desenho. João Paulo II e a providência na vida de João Paulo II, os sinais de Deus eram claros para quem olha com atenção. Quando perdeu a mãe aos 9 anos, e logo depois o irmão e o pai, parecia apenas tragédia. Mas essas perdas o prepararam para ser um papa e carregava no coração as dores do mundo inteiro. Quando estudava em segredo no seminário clandestino, escondido durante a ocupação nazista, ele via não apenas medo, mas um chamado. Deus o formava no silêncio e na resistência da fé. Quando sobreviveu ao atentado de 13 de maio de 1981, disse: uma mão disparou a bala, outra mão a desviou. Ele reconhecia que sua vida era sustentada pela providência divina. Pense nisso. Quantas vezes em sua própria vida, algo que parecia fracasso ou perda acabou abrindo um novo caminho? Ler a vida com os olhos da fé. Discernimento exige essa postura. Olhar para os acontecimentos com fé. O que para o mundo é coincidência, para o cristão é sinal. Um encontro inesperado, uma porta que se fecha, uma palavra que toca o coração no momento certo. Essas situações podem ser pequenos recados de Deus, que orienta nossa história. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Essa promessa não significa que tudo será fácil ou agradável, mas que cada evento, até mesmo a dor, pode ser integrado no plano de amor de Deus. Gatilho de reflexão. Pessoal, pense agora em um momento da sua vida em que você não entendeu o porquê do que estava acontecendo. Pode ter sido uma perda, uma mudança, uma frustração. E agora, olhando para trás, perceba: será que Deus estava guiando você para um lugar melhor? Essa leitura espiritual do passado é um exercício fundamental para fortalecer a fé no presente. Como praticar o discernimento da história pessoal? Exame diário. No fim do dia, reserve alguns minutos para se perguntar: onde percebi a presença de Deus hoje? Memorial espiritual. Anote as bênçãos, coincidências providenciais e momentos de oração atendida. Esse registro ajuda a não esquecer os sinais de Deus. Gratidão constante. Agradecer até mesmo pelas dificuldades abre os olhos para perceber que Deus age mesmo onde não compreendemos. João Paulo II cultivava essa memória espiritual. Ele lia a própria história como um livro escrito pelas mãos de Deus. Isso lhe dava força para repetir incansavelmente: totus tuus, sou todo teu. Aplicação prática. Hoje, escolha um momento da sua vida que parecia sem sentido. Reze sobre ele e peça ao Espírito Santo: mostra-me onde tu estavas. Você pode se surpreender ao perceber que, justamente naquele ponto de dor, Deus estava mais perto de você. Discernir não é apenas escolher entre o bem e o mal. Muitas vezes é escolher entre dois bens, entre duas possibilidades que parecem igualmente válidas. E é aí que o discernimento se revela como um caminho de liberdade. São João Paulo II dizia: a liberdade não consiste em fazer qualquer coisa, mas em ter a capacidade de escolher o que é verdadeiramente bom. Essa frase é decisiva. No mundo de hoje, muitos entendem liberdade como a ausência de limites. Mas, para o cristão, liberdade é viver em sintonia com a vontade de Deus, porque só Ele sabe o que realmente nos realiza. Liberdade e vontade de Deus, às vezes temos medo de perguntar: Senhor, o que queres de mim? Porque achamos que a vontade de Deus será um peso ou uma renúncia dolorosa. Mas João Paulo II lembrava: Deus não tira nada, Ele dá tudo. Discernir é justamente confiar que a vontade de Deus não nos aprisiona, mas nos liberta. Jesus disse em João 8:32: a verdade vos libertará. Discernir é buscar essa verdade, não como teoria
teoria, mas como experiência concreta que traz paz interior. O peso da indecisão. Quantas pessoas vivem paralisadas porque têm medo de errar? Não decidem, não avançam, ficam presas no "e se", mas a indecisão constante também é uma prisão. O discernimento nos liberta desse medo, porque nos dá critérios claros, paz, coerência com o Evangelho, frutos de amor. Quando aprendemos a confiar nesses sinais, podemos agir sem medo, sabendo que Deus conduz. João Paulo II, ao aceitar o papado em 1978, tinha plena consciência do peso da missão. Humanamente poderia dizer não, mas, em oração, entendeu que a voz de Deus o chamava. Sua famosa frase na homilia de início de pontificado, "Não tenham medo", não era apenas para os fiéis, mas também para si mesmo. Era o fruto de um discernimento que lhe deu liberdade de aceitar com coragem. O discernimento, como confiança, o verdadeiro discernimento, nos leva a uma atitude filial. Confiar como uma criança nos braços do Pai. Mesmo que eu não entenda tudo, sei que Deus me guia. Mesmo que eu erre em algo, sei que Ele pode transformar o erro em aprendizado. Mesmo que o caminho seja difícil, sei que não caminho sozinho. O Salmo 37:5 nos orienta. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Esse é o coração do discernimento. Entregar, confiar e agir. Discernir é viver na paz. Papa dizia que a paz é um dos grandes sinais da ação de Deus. Não uma paz superficial, mas uma serenidade profunda que permanece mesmo em meio às provações. Se uma decisão traz essa paz interior, mesmo exigindo esforço, é sinal de que estamos no caminho certo. Exercício prático: na próxima vez que precisar decidir, siga 3 passos. Ore pedindo luz ao Espírito Santo. Examine se a opção traz paz, amor e coerência com o Evangelho. Decida com confiança, lembrando que Deus guia cada passo. E depois de decidir, não fique preso ao medo de ter errado. Caminhe com fé, porque a maior prisão não é o erro, mas a paralisia da dúvida. João Paulo II sempre confiava que, uma vez discernido diante de Deus, era preciso caminhar. E esse caminhar, sustentado pela graça, se torna libertador. Aplicação prática. Hoje, escolha uma área da sua vida onde você está indeciso. Reze, peça ao Espírito Santo, identifique o que gera paz e confiança e dê um passo concreto, mesmo pequeno, mas real. Esse passo será sinal de liberdade em Cristo. Discernir é mais do que uma técnica espiritual, é um estilo de vida. É aprender a escutar a brisa suave no coração, a distinguir entre vozes, a ler a própria história e a caminhar na liberdade dos filhos de Deus. São João Paulo II nos recorda: o futuro começa hoje, não amanhã. Isso significa que o discernimento não é algo distante, reservado a grandes decisões apenas. Ele está presente nas escolhas de cada dia: perdoar ou guardar rancor, rezar ou adiar, confiar ou se desesperar. Em João 14:27, Jesus nos deixa um sinal claro: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A voz de Deus sempre conduz à paz. Se você buscar essa paz, vai perceber que Ele já fala no mais íntimo do seu coração. Imagine agora, como seria sua vida se cada escolha fosse iluminada pela certeza de que Deus caminha ao seu lado? Como mudaria sua relação com o trabalho, a família, os sonhos? Se você tivesse a confiança de que nada é acaso, mas tudo é providência? Esse é o convite de hoje. Não tenham medo de escutar. Não tenham medo de decidir com Deus. Oração final. Feche os olhos e faça comigo esta oração simples. Senhor, ensina-me a escutar tua voz no silêncio. Dá-me sabedoria para distinguir entre minhas emoções, minha razão e teu espírito. Abre meus olhos para reconhecer teus sinais em minha história e dá-me coragem para escolher sempre o caminho que conduz à liberdade e à paz. Eu confio em ti, porque sei que tua vontade é amor. Amém. E esta mensagem inspire você a dar um passo novo na fé. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também busca compreender a voz de Deus em sua vida. E lembre-se sempre, não tenham medo. Abram de par em par as portas de sua vida a Cristo.